Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Kaique Brandi, da Mercos, e eu tô com uma convidada que ela hoje fala abertamente que o propósito dela é desafiar as pessoas a serem melhores do que elas são. Então eu tô aqui com a Carol Manciola. Carol, você quer se apresentar para o nosso público, por favor? Manciola, tá? Tem que ser um O Perdão. aberto, assim, porque é coisa de baiano, né? Eu sou a Carol Manciola, eu sou baiana, né? Moro em São Paulo já há 11 anos, amo a área de vendas e há mais ou menos 15 anos descobri que vendas era uma competência e que isso podia me ajudar muito mais do que a fechar negócios, a ser feliz. Assim. E, Carol, nós que somos do comercial, a gente sabe que é muito importante sermos mutantes, ou seja, adaptarmos e evoluirmos constantemente. Eu costumo dizer para o meu time que qualquer pessoa vende. Por quê? A gente consegue encontrar alguém que tem uma necessidade de compra. Só que o mercado não quer pessoas que vendem. O mercado precisa de vendedores excepcionais. E como que você enxerga a situação em relação a esses profissionais de venda? A gente tem muita gente que são só as pessoas do comercial ou as pessoas de venda? Tem. É engraçado porque a profissão vendedor, né, ela, durante muito tempo as pessoas tinham um certo preconceito, né? Eu costumo dizer, ninguém deseja para um filho, olha que lindo, quando ele crescer ele vai ser um vendedor, né? É uma coisa que você não pensa, quando eu me formar eu quero trabalhar na área de vendas. A maioria das pessoas cai na área de venda, tropeça e cai e fica lá o resto da vida. E muitas pessoas não se profissionalizam. Por isso que a gente, inclusive, vai criando um pouco de um estigma, né? O vendedor é aquele cara falastrão, o vendedor é aquele cara bom de papo, aquele cara relacional. E a gente sabe que nos dias de hoje o momento é muito diferente. Então, durante muito tempo, uma das coisas mais importantes para se fazer uma venda era realmente o aspecto do relacionamento. Hoje a gente entende que para eu conseguir o direito de me relacionar com o cliente, eu primeiro preciso mostrar relevância, eu preciso gerar confiança. Então, assim, a profissão de vendas, ela tá passando por um processo de mudança. Eu digo que hoje a gente tá meio que numa adolescência. Porque a gente nem é uma profissãozinha que nasceu outro dia, né? E nem ela é uma das profissões mais antigas, mas não é uma das profissões mais maduras. Por quê? Porque vendas precisa, de fato, acompanhar as mudanças que estão acontecendo de uma forma exponencial. Então, assim, como ela é uma profissão que não vai desaparecer, né? Ela precisa, de fato, se readequar. O que significa não simplesmente se adaptar, né? Mas no primeiro momento se incomodar para poder a partir daí gerar a mudança necessária. Afinal de contas, né, se o mundo muda, as relações comerciais mudam e a maneira de vender ela precisa acompanhar essas mudanças. E esse senso, Carol, dessa necessidade de mudança, de adaptação, eu acredito que ajudam muito a tornar pessoas vendedores excepcionais. Mas você acha que essa atitude ela precisa vir com o mesmo peso dos gestores, assim como dos vendedores, ou existe um peso maior de quem treina ou de quem é treinado? Acho que cada qual, né, no seu papel. A gente entende que, primeiro, né, o profissional de venda, você falou uma coisa que é importante. As pessoas não gostam que a gente venda alguma coisa para ela, né? As pessoas querem uma consultoria para comprar melhor. Então, por isso que o papel do vendedor, ele muda. Eu não tenho que ser aquele cara persuasivo, negociador, nem também posso ser simplesmente o dono do desconto, né? Porque muitas vezes o vendedor, ele é visto como aquele cara que se eu for na loja, talvez eu consiga um desconto um pouco maior do que no site, onde eu tenho um algoritmo e a flexibilidade de negociação é pequena. Então, por isso que o vendedor, ele está de fato se reinventando. Quando a gente pensa no gestor comercial, a gente está falando de um papel que é ainda mais desafiador pelo fato de, normalmente, um gestor comercial, ele era um antigo bom vendedor. Ele era aquele cara que se destacava e ele foi promovido. E é difícil trocar esse chapéu. Né? É difícil você deixar de ser o vendedorzão, né, para passar a ser uma pessoa que desenvolve outros vendedores, que apoia outros vendedores. Então, eu costumo dizer que essa passagem de bastão, né, de quando você deixa de ser um vendedor para se tornar um gestor comercial, você não precisa perder as competências de vendas, mas você vai vender outro tipo de coisa que não é necessariamente seu produto ou serviço, mas você vai vender mudança de comportamento, você vai influenciar mais, porque o seu desafio é criar minis, né, em algum momento outras pessoas que tenham uma performance tão boa quanto a sua, a ponto de um dia evoluírem e se tornarem, de fato, gestores comerciais, apesar de que nem todo vendedor
deseja crescer, né, para essa carreira de gestor. Muitos vendedores querem, na verdade, né, ter contas maiores, fazerem vendas maiores, mais complexas, para poder ganhar uma comissão mais volumosa, digamos assim. Exatamente. Isso é bacana, Carol, que você comentou. É um ciclo de vida, digamos assim, que eu passo nesse momento na minha carreira profissional. Eu comecei como um vendedor, de fato, hoje eu sou um gestor. E o maior desafio, de fato, é a gente largar aquele osso que é a venda e começar a desenvolver as pessoas. Assim como eu passei vários desafios assim, e temos profissionais do mundo inteiro passando por isso, quais as fontes você acredita que essas pessoas, principalmente voltar agora para a parte de gestão, que elas precisam buscar? Quais as fontes que elas precisam estudar para se preparar melhor para isso? Seja mais na área de recursos humanos, seja na área de desenvolvimento, treinamentos, o que você recomenda? O gestor comercial, ele é um gestor de pessoas. Ele precisa ter clareza disso, né? E como gestor de pessoas, ele é responsável por todo o processo relacionado à sua equipe. Então, ele normalmente é a pessoa que recruta e seleciona, ou pelo menos a que seleciona, ou que dá o aval final. Então, ele precisa saber selecionar pessoas com base nas competências necessárias para a função, né? E não simplesmente utilizar o seu instinto, né? Porque isso é muito típico, né, da área comercial, mas como é que eu de fato consigo enxergar naquele profissional as características que eu preciso para o meu negócio, para o desafio do meu tipo de venda. Então, ele precisa saber fazer isso, ele precisa saber treinar, ou seja, entregar para aqueles profissionais um pacote básico, né, de características de produto, de diferenciais, né, de ferramentas, mas ele também precisa conseguir desenvolver, para que as pessoas passem por esse processo de evolução cada vez mais constante e manter esse time motivado. A gente sabe que a motivação é uma coisa que vem de dentro, mas o gestor comercial, ele tem um papel importante, porque ele precisa, né, saber como dosar recompensa e punição. Não punição de fazer bullying ou algumas coisas que a gente sabe que antigamente eram muito utilizadas, mas de fato, né, entender que o reconhecimento, ele passa em algum momento por deixar alguém um momento de lado um pouquinho, né, ou conseguir mostrar que o outro está ganhando mais do que ele, mas ele precisa saber como é que ele dosa essas questões. Então, para isso, é importante que o gestor comercial, ele primeiro entenda bastante dele mesmo, ou seja, tem que buscar, a primeira fonte é o autoconhecimento, com o que é que eu lido bem, com o que é que eu lido mal, o que é que faz mais sentido, o que é que faz menos sentido. Ele precisa buscar algumas ferramentas de liderança, eu diria que a principal delas é o feedback. Então, esse assunto é um assunto extremamente batido, mas é extremamente difícil as pessoas conseguirem dar feedbacks assertivos. E para você dar um feedback assertivo, você inclusive precisa ter evidências. Então, ele precisa se controlar para no momento de uma venda ele não entrar e fazer a venda pelo vendedor, porque senão ele não vai ter ferramentas, não vai ter material suficiente para poder dar um feedback assertivo. E ele precisa, de fato, entender um pouco mais de motivação, né? Estudar desde coisas básicas como Maslow, né? E a própria evolução em vendas. Eu acho que a área de vendas, de uma maneira geral, ela estuda muito pouco, né? Então, não busca fontes, não tem uma capacidade de estar o tempo inteiro se atualizando em relação àquilo que faz. Eu acho que o gestor comercial, ele precisa não só fazer isso, como inspirar a sua equipe a fazer o mesmo, para que a gente possa fazer com que a profissão vendedor ela seja cada vez mais reconhecida. E como essas pessoas, elas em algum momento da vida delas, elas se tornam vendedores, acontece que grande parte delas, elas se apaixonam pela parte de vendas, isso aconteceu com a gente, né? Sim. E o que essas pessoas, você acredita que elas deveriam fazer, independente se o futuro profissional delas, elas miram algo como uma parte de gestão, ou, enfim, o que elas deveriam se preocupar em fazer naquele momento para se tornarem vendedores acima da média, para se destacarem do mercado, antes de dar um segundo passo, que seria talvez uma gestão ou algo que seja relacionado ao objetivo de vida? Eu acho que o vendedor que está acima da média, ele não é só aquele que se preocupa com a satisfação do cliente, mas é aquele cara que se preocupa com o sucesso do cliente. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Eu saí para comprar um carro esses dias, eu não comprei o carro porque eu me recusei a dar comissão para um cara que foi péssimo como vendedor, né? Mas eu fiquei conversando depois, trocando com meu marido, né? Uma decisão grande. Comprar um carro não é comprar uma caneta. Apesar de que tem caneta que custa preço de carro, ok? É verdade. Mas, e eu fiquei pensando, poxa, esse vendedor, o tempo inteiro, ele falava das características do carro. Tem tantos cavalos, e o tempo inteiro ele falando, você vai adorar o carro, você vai adorar o carro. E aí eu perguntei pra ele, por que eu vou adorar o carro? Me explica. Já que você me conhece tanto a ponto de garantir que eu vou adorar o carro, me explica por que eu vou adorar esse carro. Aí ele começou a falar, porque é potente,
porque é bonito, porque é confortável. Eu falei, pois é, você errou. Porque pra mim a coisa mais importante não é a potência, não é a beleza, é o espaço. Eu tenho 2 crianças. E eu preciso conseguir que uma pessoa caiba entre as 2 cadeirinhas. Se ele dissesse pra mim assim, olha, esse carro vai atender perfeitamente às suas necessidades. Você vai conseguir colocar sua mãe no meio, né? Uma criança do lado e outra do outro, e sua mãe não vai reclamar. Nossa, se ele falasse isso pra mim, eu ia dizer, nossa, me dá o carro, embrulha pra presente que eu vou levar agora. Porque naquele momento ele entendeu que o sucesso pra mim com aquele produto estava relacionado a aguentar a minha mãe durante uma viagem longa, sem ela reclamar que estava espremida entre as 2 crianças. Então é muito mais do que a satisfação, porque é claro, quando você compra um carro novo, é difícil não ficar satisfeito. Você sai da loja feliz. A questão é como é que é o pós, né? E eu não estou falando nem do pós em relação ao papel do vendedor no pós-venda, mas o processo da utilização do produto ou do serviço, né? De fato, aquela pós-graduação que você me convenceu a fazer, né, mudou a minha vida, me ajudou a ser promovido. Aquele carro que eu comprei conseguiu entregar aquele benefício que eu esperava. Então, para mim, os vendedores acima da média são aqueles que de fato se colocam ao lado do cliente, conseguem enxergar a perspectiva dele e se colocam, né, como apoiadores no seu processo de decisão. Então, a objeção não é você em relação a mim, não é você em relação ao produto, né? É em relação a você e aos seus desafios. E eu, como vendedor, eu não tenho que solucionar as objeções, eu tenho que te ajudar, né, a resolver o que te impede de adquirir aquele produto que, de fato, vai transformar a sua vida. Então, acho que isso faz com que o vendedor ele seja alguém acima da média, aquele cara que, de fato, entende para poder atender de uma forma bastante holística o seu cliente. Ótimo. E eu gosto bastante disso que você comentou do exemplo do carro, porque eu tenho um exemplo, quando eu troquei meu carro também, é algo bem bacana que o próprio vendedor ele fez vários questionamentos, por exemplo, onde você mora, qual que é a distância da sua casa até o seu trabalho, qual que é a tua rotina, você viaja, enfim, e isso ficou muito cravado para mim de mostrar o quão importante é a gente conhecer muito a fundo o nosso cliente, entender os próximos passos dele, criar um projeto, digamos assim, para que entregue o sucesso e não a satisfação. Então é bem bacana que o que você comentou agora é um baita de um insight importante principalmente para o nosso público. Legal. Bom, e a gente vê, Carol, que a tecnologia está avançando absurdamente, né? E isso é uma prova também que as técnicas de venda, elas também precisam evoluir. E você costuma espalhar um mantra de que estamos cada vez mais precisando fazer uma venda empreendedora. Exatamente. Certo? Você pode dar um pitch pra gente do que é a venda empreendedora e das diferenças com a venda consultiva? Eu vou fazer só um passinho antes, que é a venda transacional. Então, como você falou da tecnologia, a tecnologia vai consumir. Vendedor que faz venda transacional vai desaparecer. O que é venda transacional? Eu sei o que eu quero, eu sei onde comprar, né, eu sei onde buscar o melhor preço. Então, eu não preciso de um vendedor. Se o vendedor não agrega valor nenhum ao processo de vendas, ele se torna totalmente dispensável. Né? Eu vou comprar usando o e-commerce, né? Eu vou na loja, eu mesmo autosserviço, pego e vou embora. Assim como a gente já vê em várias lojas, né, no Brasil inteiro, a gente já tem lojas digitais, onde o vendedor ele não existe, né? Ele está ali ainda porque o brasileiro ainda tem aquela necessidade de vez em quando conversar com alguém, mas já existem lojas que estão substituindo os vendedores. Então, se a venda é transacional, ela vai deixar de existir. Então, os vendedores que sobrevivem são os vendedores consultivos. São aqueles vendedores que começam a agregar valor ao processo de venda. E a gente fala muito de venda consultiva, tem um monte de treinamento de venda consultiva. E venda consultiva parece a coisa do século. Mas a venda consultiva, ela começa a ficar para trás a partir do momento em que a gente entende que o processo de consumo, ele às vezes é mais importante que o processo de compra. Ou seja, eu estou muito mais preocupada em consumir aquela experiência do que efetivamente em adquirir um bem, que é algo muito típico da era digital, né? As pessoas estão comprando menos carro, elas usam serviços compartilhados. Eu não compro o hotel, eu vou no Airbnb, enfim, né? Eu vou utilizando recursos que me ajudam a consumir sem necessariamente possuir. Isso serve tanto para a venda B2B quanto para a venda B2C. Então, o vendedor empreendedor é aquele que consegue efetivamente entender quais são os desafios que aquele cliente tem e consegue posicionar o seu produto como parte da sua experiência. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui trocar um sistema de telefonia da minha empresa outro dia. Poxa, sistema de telefonia hoje em dia, né? Vamos lá, é extremamente importante, inclusive não pela ligação, mas pela banda larga, etc e tal. E estava muito caro. Né, na minha percepção estava muito caro. Eu cheguei pro vendedor e falei, pô, meu amigo, não dá, né? Tem 4 operadoras aí no mercado, eu vou buscar uma outra que seja mais barata, etc e tal.
E ele falou, Carol, qual a coisa mais importante para você na sua empresa? Qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Eu olhei ao redor e falei, é isso aqui, né? Minha principal ferramenta de trabalho é isso aqui. Ele falou, como é que é quando você fica sem internet? É muito ruim? Impacta o seu negócio? Eu falei, impacta, né? Porque as pessoas não conseguem se comunicar comigo. Eu compro e vendo pelo celular, eu estou o tempo inteiro nas redes sociais para poder alavancar, né, a minha marca pessoal e profissional. Para mim ficar sem internet é um terror. Ele falou, pois é. Então, assim, olha, no comparativo, realmente, tem muita coisa que é muito parecida, mas você, inclusive, falou pra mim que hoje a região onde você mais trabalha é essa, as cidades que você mais visita são essas. E eu consigo te provar, por A mais B, que o nosso sinal nessas regiões, ele é melhor do que os demais operadores. Então, a pergunta é, quanto você vai deixar de ganhar a partir do momento em que você não fechar comigo? Ah, meu. Então, naquela hora, ele não estava mais falando do produto dele, ele estava falando da minha necessidade. Então, esse é um vendedor que consegue entender o impacto da solução dele no meu negócio. E isso faz toda a diferença, né? Porque eu deixo de olhar para aquilo que eu vou desembolsar e começo a olhar para aquilo que eu vou embolsar. Então, um vendedor empreendedor é aquele que consegue enxergar oportunidades de ganhos para mim. Então, na hora que eu compro uma roupa, né? Se eu estou procurando um namorado, quero casar. Olha, esta roupa vai te ajudar a casar, né? Na hora que eu tô pensando... Então, assim, tudo que eu adquiro tem um objetivo. E o vendedor empreendedor, ele consegue enxergar isso, né, e consegue mirar em novas oportunidades e potencializar elas a partir daquilo que ele vende. Então, essa é uma diferença gritante e acho que é o desafio de vendas aí dos próximos anos. Que é se colocar, de fato, ao lado do cliente e abraçar essa ideia junto. Digamos assim, ser um sócio do cliente. Tamo junto, né? Tamo junto para você conseguir alcançar os seus objetivos. Esse é um sócio do cliente, foi perfeita essa sua colocação. Maravilha, que bom. E, Carol, na tua opinião, quais os aspectos que você considera que o vendedor deve desenvolver para aprimorar o relacionamento dele com o cliente, principalmente visando uma venda empreendedora, visando uma venda consultiva 2.0, digamos assim? Legal, fica bonito esse negócio do consultivo 2.0, 3.0. Mas primeiro, acho que conhecimento é a base de tudo, não é a coisa mais, não é o diferencial, mas é a base. Então o vendedor que tem que conhecer seu produto, ele tem que conhecer a concorrência, é muito chato quando o vendedor acaba falando mal do concorrente por desconhecimento, ele tem que conhecer, né? Ele tem que saber do que ele vende. A segunda coisa, ele tem que se apaixonar. Eu acho que se o vendedor não comprar aquilo que ele vende, vai ser muito difícil ele vender. A gente faz isso o tempo inteiro, é um livro que a gente lê, que a gente sai divulgando para todo mundo, é um filme que a gente assiste, é uma viagem que a gente faz. Então, quando você se apaixona por aquilo que você vende, né, isso, sem dúvida, te ajuda bastante. E acho que um terceiro aspecto está relacionado à relevância. Ou seja, a gente tem muito pouco... o tempo ele é o mesmo, né? Mas a gente tem tanta coisa hoje em dia que nosso tempo... a gente tenta aproveitar melhor o tempo que a gente tem. Então, eu não quero perder tempo. Então, na hora que você vai conversar comigo, o que eu mais quero é que você me fale 2, 3 palavrinhas mágicas que mostrem o quanto aquilo vai contribuir para os meus objetivos. Então, o vendedor ele se torna relevante a partir do momento em que ele conhece o produto, em que ele conhece o cliente, em que ele conhece o mercado, em que ele tem paixão a ponto de o brilho no olho dele ser contagiante e que ele consegue mostrar para aquele cliente o quão relevante o seu produto ou serviço é. Então, para mim, essas 3 características elas são fundamentais, que é conhecimento, paixão, né, e relevância. Isso faz muita diferença hoje para um vendedor consultivo 3, 4.0, né, ou para um vendedor que tem uma pegada mais empreendedora. Sim. E Carol, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual a mensagem que você quer deixar tanto para os gestores quanto para os vendedores para que eles busquem sempre essa evolução do seu processo comercial? Acho que, primeiro, tem orgulho daquilo que você faz, né? Quando você acredita no que você faz, acredita no impacto que você gera no mundo, né? Seja no mundo ou seja naquele mundo ao seu redor, você começa a criar o seu propósito, né? E a partir do momento que você entende que vender não é simplesmente um cargo, uma profissão, mas é uma competência, isso com certeza te torna alguém diferenciado, porque, né, quanto mais você desenvolve uma competência, mais próximo daquele objetivo você fica. Então, acho que tem orgulho aí de ser vendedor, né, e faça aquilo que você se propõe a fazer com muita paixão e muita dedicação. Bacana. Carol, obrigado pela tua disponibilização, por você estar aqui hoje com a gente, deixando o seu bebê pequenininho lá de 2 meses, com um aperto no peito, mas por estar aqui hoje compartilhando esse material muito rico para o nosso público. Eu quero abrir também para tu compartilhar as tuas redes sociais, como é que o pessoal te acompanha.
Fica à vontade. Tô em todas as redes sociais, gente. Então, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. É só Carol Manciola, né? Em todos os lugares que vocês precisarem me encontrar aí, é só procurar por Carol Manciola. Eu acho que eu sou a única. Então é fácil me encontrar. Como é que se fala? Eu tô sempre postando coisas relevantes, não só a minha vida pessoal e o que eu como, mas eu sempre tô compartilhando os eventos que eu tô fazendo, resumo de palestra, resumo de livro, dica de vendas. Eu adoro fazer cliente oculto e contar um pouquinho do que foi, né, o que eu vivenciei naquela experiência, seja no mercado B2B, seja no mercado B2C. Então, assim, eu nasci mesmo, assim, pra, de fato, desafiar as pessoas a serem melhores do que elas são, porque eu acredito que todo mundo pode ser melhor. E se eu puder contribuir com isso, eu vou ficar muito feliz. E é um propósito lindo. Obrigada. Tenho que elogiar. Pessoal, obrigado. Espero que gostem desse material. Sigam também a Mercos, né, que a gente constantemente vai disponibilizar materiais importantes. Um abração para todos e até a próxima. Tchau.